Nós já estamos no estúdio com a professora do curso de Direito aqui da universidade, a Grace Kellen Correia de Freitas. Muito obrigado por nos atender, pela sua participação. Imagina. Ela coordena um projeto aqui na universidade que está percorrendo, né, algumas áreas, principalmente Rio Pardo, nesse momento, para ver a viabilidade do que essas pessoas estão precisando nesse momento. Prof, gostaria que começasse explicando, de fato, o que está sendo feito por essas equipes que estão indo para Rio Pardo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. É importante falar desse projeto que a universidade desenvolve e que tem muitas equipes envolvidas e que, na verdade, chega em Rio Pardo somente agora em razão justamente da situação de Rio Pardo, que ficou aí sem acesso. Agora, internamente, a gente conversava que é o caso de Candelária também, que hoje vive o que Rio Pardo já viveu. Rio Pardo ficou totalmente ilhada, porque Rio Pardo não teve acesso, né, a nenhuma outra região, aqueles dias todos, né, não pôde acessar, caminhão não podia acessar para o lado de Pantano, também não podia vir para o lado de Santa Cruz, Cachoeira já tinha interditado antes, né, então Rio Pardo realmente ficou numa situação bem grave, com acesso só pela Estrada Velha, e aí você tem que acessar a Ponte Velha de Ramis, e aí você não pode fazer isso com veículos de carga pesada, né. Então, o Rio Pardo tem combustível, mas ele não pôde tirar os combustíveis da bomba porque não tem luz. Então, tem toda uma sequência de fatos, de situações que aconteceram em Rio Pardo, que são bem atípicas. Ontem eu estive lá, a enchente já é maior do que a de 41, com certeza, assim. As imagens são bem impactantes, assim, porque a estação férrea está praticamente toda embaixo d'água. Então, não é uma coisa que a gente fica pensando, meu Deus, a água chegou no lugar, né, que tu nunca imaginou que a água pudesse chegar. E isso faz com que tenha muitas pessoas ilhadas, né? Ainda? Ainda. E assim, eu não sei dizer se eu ouvi essa informação dentro da prefeitura, de alguém da prefeitura, ou em algum local que eu estava, mas é para a gente ainda ficar mais ou menos em torno de 10 dias ainda com essa cheia. Então, ainda tem um tempo a percorrer, né? E isso dificulta muito a entrega do que é necessário para essas comunidades. Então, tu vai conseguir mapear algumas situações que estão dentro da zona urbana, mas a zona rural, com certeza, ainda a gente não tem nem ideia de como vai ser a situação, né? Então, a universidade ela já passou por Mariante, né, com essas equipes. Também disse que é uma situação muito delicada em Mariante. Se eu não me engano, a veterinária subiu ontem também para verificar algumas questões. O trabalho da universidade em relação ao serviço está sendo muito interessante, muito cuidadoso, né? Sinimbu também nós fizemos um trabalho muito bacana. Também tem uma equipe hoje em Sinimbu, então foi uma equipe para Sinimbu, outra equipe para Rio Pardo. Lá em Sinimbu, o curso supremo de farmácia conseguiu até uma geladeira para deixar os medicamentos, né? Então, a gente foi dando as prioridades que eles precisavam ali. Agora, sim, a gente já vai deixando o Sinimbu, né, na medida do possível, com as formas que eles têm, e aí vão direcionando, porque as demandas, elas são volantes conforme... né? Em algum momento, Candelária vai precisar também, assim que a gente conseguir dar um acesso para eles. E a situação de quem está ali, gente, eu posso dizer isso como voluntária, né? Eu estou desde quarta-feira no voluntariado, assim. Só para lembrar, quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada. Então, mais de uma semana. Eu brinquei assim, hoje a minha ideia era conseguir fazer outra coisa antes de vir aqui. Eu não consigo, porque tu entra, querendo ou não, tu entra ali dentro do voluntariado quando tu vê que chegou o teu horário de fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem algumas situações bem, bem difíceis, né? Por exemplo, o Sobradinho, que é um dos cursos que eu coordeno. A gente não tem uma previsão de quando a gente vai conseguir acessar Sobradinho, né? Eu tenho alunos que ainda não têm energia elétrica ou que estão sem água potável, enfim. E a gente vai mapeando isso ali, né? Pelos grupos ali, pelas informações que a gente tem recebido. Mariante, eu também tenho alguns alunos daquela região ali. Lajeado, a gente tem alunos, né, que cursam direito em Venâncio Aires, né, são de Lajeado. E agora que a gente está tendo um pouco de noção do que aconteceu em Lajeado e Estrela, né, também que ficaram numa situação muito difícil. Então, tudo isso, para quem está ali no voluntariado, não é fácil, porque a gente acaba convivendo com essas pessoas, né? Então, agora, Rio Pardo chega a sua vez ali para a gente fazer isso. E qual é a impressão, assim? Eu sei que é impactante a gente ver, né? Porque ainda tem muita água, tem muita casa embaixo d'água, tem muitos destroços. Mas a população, o contato com a população, como é que tem sido esse contato? Como é que eles têm reagido? Como é que tem sido isso? Isso vai muito de região mesmo para região, né?
e muito do que acontece em cada um. A situação que eu acho que todas as equipes que tiveram no voluntariado me descreveram é que a impressão que a gente tem é que está todo mundo ainda num estado de choque muito grande e não consegue fazer aquela reação necessária. E isso eu não estou falando assim, a Grace teve essa percepção, né? Não, todas as equipes que trabalharam, e eu digo isso assim porque até gostaria de fazer essa observação aqui pública, né? A gente teve um apoio muito grande de órgãos públicos que efetivamente estiveram conosco com todo o apoio. Então, por exemplo, a equipe da Polícia Federal, a equipe do Ministério Público Federal e a equipe da FEPAM, elas tiveram que se colocar à disposição para efetivamente ajudar, e ajudaram muito nesses últimos dias. E uma equipe de jipeiros, que agora até não peguei a identificação, também esteve, porque é um dos locais só o jipe acessa. Bom, eu sei quase tudo, gente. Eu estou quase me sentindo capacitada para trabalhar. Então, tem locais que só acessa barco, tem locais que só um tipo de barco acessa, né? Tem locais que só os trilheiros conseguem, com motos de trilha, acessar. Então, tem todo um movimento nesse sentido. E assim, o que nós temos notado é isso, assim, que existe uma perplexidade, um estado de choque, talvez seria até um estado de choque, esse é o termo mais daquelas pessoas que estão ali no contato imediato com esses moradores e dos moradores também, e isso acaba dificultando um pouco, né, que as coisas aconteçam. Então, claro, porque é todo mundo envolvido, aquela comunidade está envolvida naquela catástrofe, né, naquela situação ali de risco, né? A gente vai ter um mapeamento disso tudo, né? E como é que esses dados, essas informações, elas vão chegar e vão poder colaborar também para que os donativos, as doações que estão chegando em grande número, a gente vê aqui pelo centro regional, né? Que foi montado aqui no ginásio, lembrando que a Unisc não tem gerência sobre os donativos, a Unisc apenas empresta, né, a estrutura do ginásio para que esses donativos cheguem até aqui e daqui sejam levados tanto pelo Exército, pela Defesa Civil. Mas como é que isso vai de fato acontecer? O mapeamento vai ser entregue para os municípios, para a Defesa Civil, e a partir disso dá para também ter uma noção de quando e como vão ser atendidas essas pessoas? Tá. Pois é, hoje o mapeamento que eu recebi, que a gente tem no grupo ali, é um mapeamento muito bom, porque elas começaram a mapear as necessidades, e aí eu até disse, gurias, e quantas pessoas são, né, nesses locais onde vocês estão indo, porque para a gente ter uma noção assim, de quantidade. Então, elas fizeram, colocaram ali no grupo, ainda não consegui ver tudo direitinho. E a ideia é entender como a gente pode fazer isso para que isso seja efetivo. Porque é muito importante esse asterisco que a gente coloca aqui nessa fala, né? O que está aqui dentro da universidade não é de gerência da universidade. Né? O que está ali no ginásio não é a universidade, não pode chegar ali e deliberar sobre aquilo que está ali dentro, né? A gente até pode fazer, talvez, algum encaminhamento, que a gente vai ter que ver também agora como fará. Se vai sair também algumas questões dos recursos do próprio município, que já chegaram, né? Porque o município de Pardo já está também acessando suas próprias cestas básicas, né? Rio Pardo demorou muito para escoar isso, por não poder ir de caminhão, né? Então, ontem mesmo nós pegamos um trânsito absurdo para ir para Rio Pardo, né? Porque está vindo muito caminhão, que agora já consegue passar pelas pontes, né? Já consegue dar vazão por ali. Ficou uma das estradas acessíveis para escoamento. Então, agora que está chegando em Rio Pardo, então tem que ver se vai ser por lá. E a questão dos serviços, como a gente pode atender, né? Obviamente que esses municípios também têm os seus servidores, né? Então, como a gente pode fazer isso enquanto equipe junto com os servidores? Porque é um trabalho em conjunto. Não temos como dar um sombreamento ali, né? É um trabalho... A gente vai ali dar o primeiro start, mas também as coisas, né, tem que fluir de outra maneira. Então, hoje as meninas elas estiveram em 6 locais, acompanhadas por uma assistente social do município de Rio Pardo, e aí elas relataram alguns casos, né, como um recém-nascido dentro de alojamento, né, junto com todo mundo ali. A gente sabe que hoje começa uma onda de frio, então agora que as coisas realmente vão ficar difíceis. Eu disse isso ontem e a pessoa ficou me olhando, achando estranho, mas é que quando a gente está bem ali no início, é todo mundo tentando passar por aquele momento. Só que depois, quando tu vê que esse momento ele não vai ser fácil, ele não vai ser curto, ele vai se estender por muito tempo, né? A gente nota que o movimento vai sendo diferente. Então, a gente já não tem tanto voluntariado, as demandas vão sendo conduzidas para outros locais,
E o lidar com as pessoas também fica mais difícil, né? Porque tu já está há muitos dias naquela condição precária, né? Então, tu há muitos dias sem água, muitos dias sem luz, há muitos dias sem uma comida quente, né? Então, a gente ouve falar, sabe, eu não aguento mais comer sanduíche. Sim, imagina, você comer 4, 5 dias sanduíche. Ninguém quer comer 4, 5 dias sanduíche, mesmo que você esteja louco de fome. Parece uma bobagem, mas não é. Né? Então, tudo isso vai influenciando. Vai, né? causando, sim. Essa preocupação também, porque a gente conversou com o Flávio Carnop, que é o coordenador do Gabinete de Crise de Candelária, e aí ele nos relatava justamente isso. No começo a gente tinha muita ajuda, a gente tinha helicópteros, e nesse momento a gente está pedindo, solicitando para que a gente que nos encaminhe água, né? E essa desmobilização, não digo desmobilização, mas a mudança de foco para de outras cidades que estão sendo mais prejudicadas, que precisam do atendimento mais rápido. Como é que se dá isso também para que não se deixe de atender essas comunidades que, como tu falaste, vai ser de um trabalho muito longo, muito tempo, as coisas estão acalmando e estão aparecendo muitas coisas a partir de agora. Tem muita gente, por exemplo, que perdeu tudo, documentação, inclusive, para poder acessar algum recurso. Como é que a universidade também pode, de alguma maneira, direcionar as demandas elas vão aumentar, elas não vão diminuir. Essa é a minha percepção. Veja bem, é uma percepção de alguém leigo no assunto, mas que está ali no dia a dia. Assim, conforme o dia passa, a demanda ela só aumenta, ela não diminui. Né? Então, por exemplo, consigo que a água baixe, eu descubro que eu não tenho uma ponte. E aí é uma demanda. Né? Eu já consigo visualizar que outras pessoas estão do outro lado, já é uma outra demanda. Né? Então, a gente tem aí várias dificuldades. Tá? Eu sempre digo assim, nós temos várias dificuldades aqui. Nós temos uma dificuldade de comunicação muito grande. Então, a gente, às vezes, não consegue acessar a comunicação entre municípios, né, que foi o caso de Rio Pardo. A gente conseguiu falar com o Rio Pardo, né, muito tempo depois. A gente tem uma dificuldade aqui de acesso a algumas necessidades básicas. E aí, aqui, não me entendam mal, né, porque não é uma crítica, porque eu acho que não é momento de fazer críticas. Mas há uma demora no escoamento, sim, porque você tem que trazer para um local, você tem que descarregar, você tem que catalogar, você tem que carregar, você tem que entregar, você tem que descarregar, você tem que entregar de novo. Entende? Só que a gente já está há uma semana, mais de uma semana nisso. Os insumos têm que chegar mais rápido. A gente está mais de uma semana. Na ponta, ninguém precisa. Se vocês pensarem o seguinte, nós fizemos a aula síncrona com Sobradinho já na segunda passada. Em razão das fortes chuvas, já não deu para subir com a van dos professores. Em Sobradinho, segunda. Terça, a gente já tem aí... Acho que foi isso, né? Segunda eu tive aula em Venâncio. Terça, a gente já não teve aula em nenhum campus, porque já não tinha mais condições de ter aula. E aí, quarta, a gente começou a mobilização de voluntariado. Então, na verdade, a gente está desde segunda. Sobradinho mesmo é uma cidade que está desde segunda. Então, já estão quase fechando 2 semanas nessa mesma situação, né? E Candelária, como é que tu acessa Candelária? Nós não conseguimos acessar daqui, então vai ter que vir de Santa Maria. Quem vai fazer isso? Como é que vão operacionalizar isso? Volto a dizer, isso, vem caminhão, descarrega caminhão, contabiliza caminhão, bota em outro caminhão, descarrega em outro local. Aí tu tem que ainda pensar o seguinte, tem gente que é só de barco, tem gente que é só de helicóptero. E os helicópteros, agora tem que começar a atender Porto Alegre. Então, é uma crise muito grande, assim, operacional. Eu não sei como resolver, porque eu só estou dizendo aquilo que, para mim, está muito visto, né? E que é muito claro, na verdade, né? Mas... Só que, assim, tem pessoas que estão há uma semana sem acesso a nenhum tipo de serviço. Tem pessoas que estão há uma semana sem acesso à água potável. Tem pessoas que estão há uma semana, né, sem alimentação. Qual é o planejamento, assim, a partir de agora, vendo tudo isso? Eu sei que as equipes estão espalhadas, mas e como é que é o planejamento desse grupo que está indo diretamente nas localidades? Como é que se dá a partir de agora? Sim, esse caso específico de Rio Pardo, em que a gente teve uma visita nas localidades que não estão sendo atendidas ou estão sendo atendidas, enfim, não sei bem qual a condição. A gente eu vou repassar, então, a professora Andréa Valim, que também está com a gente. Gostaria de fazer também essa observação aqui pública, né? A professora Andréa Valim está com a gente o tempo todo, em todos os nossos grupos, ali sempre
assessorando, então eu vou repassar a ela, vou ver como ela quer que a gente demande isso da forma institucional. Vou verificar alguns pontos que foram passados pelo grupo ali para a Prefeitura de Rio Pardo, né, para ver se a gente consegue agilizar algumas questões que me parecem que são importantes. Nós temos um voluntariado muito bom. Gostaria também de fazer essa observação, né? Tem gente que está com a gente há muito tempo, se colocando à disposição para resolver as demandas. E está realmente imbuída da boa vontade de fazer as coisas darem certo. Então, é mapear, verificar e tentar fazer isso o mais rápido que a gente conseguir para que essas pessoas possam ter condições melhores. Talvez a gente não vá conseguir dar a elas as condições todas, né? Mas que, pelo menos, a gente tendo isso, a gente consiga melhorar a condição dessas famílias. Para quem quase não tem nada, o mínimo já é bastante coisa. A gente conseguir, aos pouquinhos, ajudando aos poucos também. Exatamente. E aí, querendo ou não, a sociedade civil acaba... e aí eu gostaria de fazer essa observação só, que eu até anotei, né? A sociedade civil acaba se desmobilizando e acaba ela resolvendo fazer as coisas por si só, que é o que a gente tem visto esse movimento. Mas a gente também tem que cuidar, que às vezes isso acaba caindo naqueles velhos golpes, né? Então, juridicamente, né, a gente tem que observar se tu realmente está entregando isso para a pessoa que vai fazer esse repasse, aquelas situações. Mas é por isso que muitas vezes a sociedade civil faz, né? Porque, querendo ou não, tu consegue ser mais efetivo, né? Eu sei que tem ali uma família que está precisando, então eu vou entregar para ela. Né? Então, acesso direto. Acabo, querendo ou não, sendo em razão disso, né? Aquelas pessoas fazem essa mobilização. Prof. Grace Krelin, obrigado. São 3h18. A gente está ao vivo aqui no Plantão Unisque Notícias nas enchentes. Então, te agradeço pela entrevista, por ter vindo, colocado... Eu sei que está um turbilhão aí, tem muita coisa para ser feita, para acompanhar, muito trabalho pela frente. Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço o espaço e agradeço também o apoio da universidade, né? Porque, para além de um trabalho voluntário, eu só posso fazer ele porque a universidade também me permite fazer. E eu não me imaginava tão engajada em algo como está sendo agora, mas está sendo uma experiência incrível e eu acho que realmente eu estou tentando torná-la o mais efetiva possível. Maravilha, a gente sabe disso. A gente tem muito voluntariado, muitas pessoas que estão ajudando bastante aqui dentro da universidade também.